nesta terça-feira já estamos de volta com o nosso cotidiano. Você de casa agora pare, preste atenção. Eu quero que você participe do nosso Galera Zap 995854456. Tem o nosso desafio cultural da semana, tem aí as suas mensagens. O pessoal está falando, inclusive, sobre os rapazes lá daquela lanchonete ainda. Então, vai mandando a sua manifestação, vai falando com a gente o que você acha, né, daquela questão do refil, naquela lanchonete lá que os caras levaram o galão de 20 litros para levar o refrigerante, já que eles têm direito de beber o quanto querem, eles acharam no direito de levar um galão de 20 litros. Qual que é a sua opinião sobre isso? Faltou aí um pouquinho de senso desses dois cidadãos? Você pode mandar pra gente aqui no seu 995854456, nossa Galera Zap. O nosso assunto hoje é científico, é algo inusitado, são talentos da ciência do nosso país. Eu vou receber hoje aqui na nossa sala o Michael Douglas e o Charles Clavin, é isso? Chaves Clavin? Isso, Charles Clavin. Molecada, os caras são top. O que acontece? Sabe aquela situação que já aconteceu em campos de futebol, acontece no metrô, enfim, pode acontecer em qualquer lugar. É o tal do desfibrilador. O que é isso? É aquela máquina que dá choque, a grosso modo, para você entender, você sabe do que eu estou falando. Eles desenvolveram um aparelho similar, com custo mais baixo e que faz o mesmo efeito ou até melhor. E para a gente entender, vamos lá para a sala agora, porque tem até experiência hoje, a gente vai saber de fato como é que funciona. E eles são internacionais. Michael, muito boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Parabéns aí já pelo trabalho desenvolvido. Obrigado. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bom. Charles e o Michael estão aqui hoje no nosso programa. Agora, para começarmos o nosso bate-papo, vocês estudavam juntos? Vocês já tinham essa ideia de serem inventores da ciência? O que aconteceu foi que no nosso ensino médio, nós tínhamos uma competição, era chamado Expo 10, e nós não nos gostávamos. Ah, é? Olha, rivalidade! Tinha rivalidade? Tinha, nós éramos meio que competidores assíduos. Certo. Assim, e todo ano nós participávamos, desde o ensino fundamental, nós participávamos competindo um contra o outro, e um ano eu ganhava, um ano ele ganhava, um ano eu ganhava, um ano ele ganhava. Pelo menos foi balanceado o negócio. No final eu ganhei. É a opinião dele. Então, o que acontece foi que lá pelo meio do nosso segundo ano do ensino médio, terceiro ano, nós tivemos algumas experiências muito fortes com relação a que carreira nós iríamos seguir, com relação a pensar qual era o nosso papel na sociedade, onde nós estávamos estudando, o que nós estávamos querendo fazer. Nosso curso técnico era de informática, mas nós vimos que não era aquilo que a gente queria. Ah, vocês estavam no curso técnico de informática, que não tem relação. Até hoje a gente tem essa dificuldade para se situar, porque geralmente quem faz projeto acaba tendo uma interdisciplinaridade muito grande. Então a gente fazia o curso técnico de informática, mas não queria se limitar a isso. Essa área é qual? Engenharia biomédica. Engenharia biomédica. Ah, legal. E aí vocês, depois de tudo isso, passaram então, tiveram um contato? Exatamente, é um momento de união onde nós queríamos ter um contato além, queríamos dar um passo adiante, explorar o Brasil, mover nossas ideias a um passo além do que só aquilo que o ensino médio nos oferecia. Nós nos juntamos, eu sabia que ele fazia o trabalho, todos os trabalhos dele com excelência, ele confiava nos trabalhos que eu fazia, então mesmo se a gente se entender muito no começo, nós fizemos uma equipe. Isso significa que rivalidade às vezes dá certo no final. Às vezes dá certo. O importante é o comprometimento que a gente acabou tendo com a pesquisa e aí acabamos nos tornando amigos. Quanto tempo vocês demoraram para chegar no resultado final? Olha, no que nós temos hoje, já se passaram mais de 5 anos. 5 anos de estudos, projetos... Desde a primeira ideia, assim, por que a gente não trabalha na área de engenharia biomédica? Se for contar tudo isso, já tem por cerca de 5 anos. E até que foi rápido, né? O que muita gente acredita é que a gente já tem uma ideia formada e se demora um grande tempo para que essa ideia se aflore. Quando, na verdade, até um pensamento, uma coisa que acontece em com muitos empreendedores por aí, é que você tem uma ideia inicial e com o tempo ela vai se modificando. Ela vai aprimorando ela. Exatamente. Né? É verdade. Nem sempre a ideia que você começa é a ideia que você termina. No caminho, às vezes, você encontra coisas muito legais.
Agora, são dois talentos que a gente está recebendo hoje no cotidiano. Eles fizeram essa invenção, digamos assim, né? Um projeto muito bacana na área da saúde. A gente estava conversando aqui nos bastidores. A burocracia do nosso país, eles estavam me explicando um pouquinho, é muita burocracia para, de repente, patentear isso, virar comercialmente um produto aqui no nosso país, coisa que acontece lá fora, porque vocês já estiveram em feiras e eventos, são vencedores, medalhistas lá de fora em feiras, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência de lá de fora. Com vocês certeza. acabaram participando de vários eventos e feiras, né? Em total, nós temos mais de 20 medalhas de ouro. 20 medalhas? E 50 outros prêmios que vão desde honras a coisas mais periféricas. Uma das experiências que nós tivemos no exterior, que foi uma das mais fundamentais, foi em Abu Dhabi. Nós visitamos Dubai e tivemos uma exposição lá na Esimundi. O que aconteceu foi que o contato internacional mudou a forma que a gente via a pesquisa. Certo. Nós tivemos uma visão muito melhor sobre quais são os passos que as pessoas do exterior elas utilizam de verdade para ter para poder viabilizar a pesquisa. O que acontece é que um dos problemas maiores hoje é a questão do capital. É até possível que você consiga pegar um bom projeto e você tire ele do papel no Brasil em pouco tempo, mas normalmente exige um capital muito grande privado envolvido. Você já deve ter gastado uma grana, né, em cima disso. Engraçado é que tanto eu quanto o Michael, nós somos de famílias de classe média baixa e... Tiraram do bolso. Exatamente. No começo, eu ia nos lixões de Campo Grande, junto com 2 outros colegas, e a gente ficava tirando cobre dos computadores. Olha! Para poder... Não, mas isso aí é a boa vontade, é o querer fazer, não é? Quer dizer, não tem empecilho. Não tenho matéria-prima, não vou fazer. É uma coisa que a Bel Pesce já falou em uma das apresentações dela no TED, uma das palestras dela, é que se você tem um sonho, você é responsável pelo seu sonho, e que mesmo que tenham coisas te atrapalhando, se tudo que você tentou está dando errado, é porque alguma coisa, pelo menos, você podia ter feito um pouco melhor. Com certeza. Para participar de feira científica, inclusive, eu já vendi notebook, já viajei sem ter lugar para ficar. Menino, você foi lá, vou pra cara e coragem. A gente ia na cara e na coragem. Engraçado que ele vendeu um notebook que ele ganhou numa feira. Nossa, o prêmio acabou ganhando outra grana para você participar de outra feira. Exatamente. Mas valeu a pena que a gente foi premiado, a gente começou a ter uma repercussão maior com o projeto. Não me arrependo de nada que eu já fiz por causa do projeto. Em média, quanto tempo vocês ficam nos países que vocês visitam? Uma semana. As feiras elas costumam durar uma semana. Essa em Abu Dhabi ela durou um pouquinho mais, foi uma semana e meia. Até pela possibilidade de visitar um pouco, conhecer uma cultura nova. Então a própria feira internacional ela dá essa janela um pouco maior. Mas dias de apresentação geralmente são 3, onde a gente é avaliado. Ah, legal. Ó, eles trouxeram aqui fotos de algumas feiras e que eles participaram e foram medalhistas. Quem que pode pegar a foto aqui? O Rian? Vem cá, Rian. Ó, porque tem muito lugar, eles passaram por vários países, o projeto deles já é conhecido em vários países. Deixa o Rian chegar aqui na foto. Ó, essa foto é de onde? Essa daí foi a Febrace, que é a maior feira brasileira de ciências e engenharia do Brasil. Nossa. Essa é do Brasil. Isso, essa é do Brasil. Foi na USP, ela aconteceu na USP e a gente ganhou o primeiro lugar na área de engenharia. Ah, legal. Essa daqui? Também, foi na apresentação da Febrace, no nosso stand. Pose de vencedor ali, hein? Pose de vencedor ali, ó. Ah, legal. E esse é o nosso orientador. Esse é o orientador? Marco Rogério. O professor Marco Rogério é possível ministro da Educação. Ó, propagandista aí, ó. Essa aqui, essa daqui, onde foi? Essa foi na Esimundi. Já foi na Esimundi, foi em Abu Dhabi. Essa foto, na verdade, ela foi em Dubai. Que ali no fundo a gente consegue até ver o Burj Khalifa. É verdade, foi em Dubai. Oi, essa daqui? Nada combinado, essa foi depois que a gente tinha conseguido as medalhas, foi uma brincadeira. Foi lá brincar, tá certo? Conquistaram o espaço de vocês. Medalha de ouro na Esimundi. Essa daqui também. Esse daí foi em Abu Dhabi também, um restaurante árabe que a gente foi. E aí a gente tentou pegar no fundo os dizeres em árabe. Que é pra falar, olha lá, estivemos mesmo, Foi quando nós tivemos uma pequena afirmação de quais seriam nossos planos depois de voltar no Brasil, o que nós faríamos. Ó, mais uma aqui, ó. Os meninos foram viajados aqui, gente. No Brasil a gente já participou de diversas feiras, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Essa é no Rio Grande do Pará. Sul, a gente estava na Mostra Tech
também uma competição de alto nível científico. E essa é uma competição internacional, né? A gente competiu com projetos de Portugal, Holanda, Alemanha, Estados Unidos. Essas duas foi uma das primeiras vezes que nós fomos. Algumas dessas fotos que estão no mesmo lugar são para mostrar como que as coisas foram mudando com o tempo. Legal. Quer dizer que vocês foram várias vezes na mesma feira. Exatamente. No começo, nós não ganhávamos os prêmios. Até acho legal ressaltar isso, porque eu tenho muitos colegas, muitas pessoas que eu vejo tentando, elas acabam desistindo nas primeiras derrotas, nos primeiros problemas. E não pode, né? Não pode. Uma frase que nos marcou muito foi uma das premiações, a quem estava dando a palavra falou que nenhuma medalha, seja ela de ouro, prata ou bronze, brilhe mais do que os olhos de um jovem cientista. E isso falou muita coisa pra gente, porque às vezes você deixa de ganhar um prêmio e fica triste, desmotivado e acaba parando e desistindo da pesquisa, quando que na verdade o mais importante é o projeto. O prêmio ele é consequência de um trabalho bem desenvolvido. É verdade. E aí vocês chegaram nesse conceito que estamos aqui hoje, que é o desfibrilador. Isso. Que hoje vocês vão explicar um pouquinho pra gente, até tem uma demonstração bacana para você de casa entender como é que funciona o original e o deles, que tem carga que fala maior que o original. Sim, ele tem uma efetividade de carga no coração maior que o original, mas usa menos energia. E usa menos, exatamente. Quer dizer, tem uma economia e tem uma eficácia maior. E é muito mais em conta de ser fabricado, que é o que daqui a pouco a gente vai mostrar aqui também. O que vocês desenvolveram, então, a partir de existir o desfibrilador? Como é que funciona de vocês e o que é o original, só pra gente entender aqui? Tudo bem, eu falo um pouco primeiro sobre o original, e a gente vai falar um pouco sobre o problema, só para situar um pouco a galera. Legal. O desfibrilador hoje, ele é um aparelho de uso cotidiano, tá? É um aparelho que não fica parado nos armazéns dos hospitais. Por ano, 4 milhões e 500 mil pessoas morrem de fibrilação ventricular e muita gente não sabe, mas o desfibrilador não serve para ressuscitar uma pessoa. Não, a expressão fibrilação ventricular, ela tem ligação direta ao nome do aparelho. Desfibrilador é para remover a fibrilação. Olha que interessante, eu entendo, porque a grosso modo a gente entende em casa, que é para ressuscitar. E eu falo que é aquele caso do campo de futebol que ficou mais evidente, o cara ressuscitou, morreu, deram um choque nele, ele voltou. Não é isso. O que acontece é que o coração ele funciona com batimentos. E a fibrilação é um processo onde o coração ele não consegue bombear sangue. Então, o desfibrilador ele é utilizado como se fosse reiniciar o coração. Certo. Por isso que algumas pessoas até dizem que ressuscita, porque realmente ele reinicia o coração para que a pessoa possa voltar a bombear o sangue. Que, grosso modo, estão falando que faz a ressuscitar. Exatamente. Isso. Até existe o termo, a ressuscitação não é nem errado, muito pelo contrário disso, mas que muitas pessoas realmente interpretam... Mas de fato o que significa é isso. É isso. Quando que ele tem que ser usado? O problema pode acontecer em qualquer momento, não tem limitação por faixa etária. Algumas pessoas elas acabam interpretando errado alguns dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, que, por exemplo, as pessoas têm a ideia de que as pessoas idosas têm mais problemas cardíacos do que até alguns problemas sim, mas no caso da fibrilação não. Porque o que acontece é que quando a pessoa ela chega na fase idosa, ela já teve a propensão de ter o problema por toda a vida dela. E não são todas as pessoas que chegam na fase idosa. Muitas pessoas morrem antes por outros motivos. E o que acontece é que as pessoas, na realidade, elas estão todas propensas à fibrilação ventricular. Existem milhões e milhões e milhões de casos de morte de pessoas de 12 anos, pessoas de 18 anos, 25 anos, jovens, por fibrilação ventricular. Porque a fibrilação, ela ocorre por N motivos. Não existe um motivo específico que cause a fibrilação. Por isso, existem pessoas de todas as idades que acabam tendo esse processo de fibrilação. Pode ser desencadeada por impacto, desencadeada por uma disfunção elétrica do coração específica, pode ser por um problema cardiorrespiratório, pode ser por N motivos. Mas dá para dizer que é uma parada cardíaca? Sim, assim, em termos populares, sim. Mas se fosse isso levado mais agravante. Se fosse levado a um patamar mais crítico, seria o último estágio de uma disfunção elétrica do coração, onde você tem menos tempo para poder agir e maior taxa de mortalidade. Meninos, que coisa. Esse aparelho, então, é fundamental. Tem que existir mesmo e tem que estar disponibilizado em todo quanto é lugar, né? Inclusive, já existem projetos de leis aprovados. Existem leis que dizem que em locais acima de X pessoas com circulação é obrigatório ter desfibrilador. No Brasil, pela falta de verba para ter esse aparelho... Mas aqui, né? Aqui, se você for ver, não tem nada esse país. Estão metendo a mão em tudo.
E até para fazer pesquisa com o aparelho é um pouco difícil, depois eu posso comentar a respeito. Mas então, o desfibrilador é um aparelho que ele aplica choque nas pessoas para poder reanimar o coração por causa da fibrilação ventricular. Tá, e qual que é a diferença de vocês para o original? O original, hoje, ele utiliza essa tecnologia de placa, que uma placa tem chapada. Aqui. Ela é uma placa lisa. Se você procurar qualquer vídeo ou você ver em qualquer filme, é uma placa que não tem nenhuma saliência. Tá. E ele utiliza através dessa placa uma energia muito grande para poder alcançar com efetividade o coração. Essa é a característica atual do desfibrilador atual. E o nosso não utiliza essa placa. Ele utiliza... já começa aí, já não tem a placa. Já não tem essa placa. É um método diferente. É um método diferente que utiliza um sistema de vacina que hoje é usado na vacinação, que é muito interessante, onde você tem microagulhas, são microaplicadores, que aplicam... Deixa eu ver se eu consigo chegar ali pertinho dele. Que aí, que pode é falar. Eles aplicam a descarga diretamente após a epiderme. Diferente da forma que o desfibrilador atual ele faz, ele usa muito menos energia porque tem uma perfuração microscópica envolvida. Deu para ver as agulhinhas ali. Essas microagulhas que são responsáveis por a gente vencer mecanicamente a resistência que o corpo exerce hoje. Por isso a efetividade do choque ela acaba sendo muito maior. Muita gente não sabe. Porque o original ele fica na camada aqui, né? Exatamente. Ele não vai ultrapassar. O de vocês passa essa primeira camada da pele. Isso. E uma das grandes vantagens da nossa pesquisa que nos rendeu muitos prêmios ao redor do mundo é justamente o fato de a gente ter conseguido pontuar e demonstrar que a epiderme é uma grande responsável pela resistência a choques elétricos no corpo humano. Quer dizer que ele dá descarga elétrica na pessoa, mas ela evita isso? Exatamente, ela absorve uma quantidade muito grande de energia. E a eficácia fica baixa para acontecer a volta da pessoa, né? Eu costumo brincar que a gente é um fio encapado e a epiderme funciona como a capa desse fio. Então, quando a gente tira essa capa, o que acontece é que a gente é um ótimo condutor de eletricidade internamente. Então, a proposta do projeto é exatamente essa, tirar essa resistência, tirar essa capa, para que o choque seja mais efetivo. De forma indolor, simples, sem marcas, sem riscos de infecção e que possa ser usado diariamente. Deixa eu dar um passinho para cá. Isso aí. Legal. E aí, hoje, vocês entenderam qual é a diferença? O deles ultrapassa, faz a eficácia porque passa a derme nossa aqui, a epiderme, e aí a corrente acaba indo em todo o corpo mais rapidamente e o deles tem uma eficácia maior por isso, porque aí não fica no superficial. Exatamente. É isso daí. E pra gente demonstrar, como é que seria esse negócio da carga? Hoje o original dá uma carga de quanto na pessoa, o de vocês é quanto? Em questão de tensão e corrente, existem choques que chegam a faixa de 3.200 volts. 3.200 volts? Existem, no desfibrilador atual. No desfibrilador atual. Existem picos de corrente que chegam a 60 amperes. Porque são valores absurdos. E a questão de energia chega a 360 joules e esses números somados trazem como consequência uma grande perda celular. Normalmente, a cada choque no desfibrilador numa pessoa, ela tem um risco muito superior de desenvolver, existem pesquisas pelo mundo que demonstram isso, câncer, problemas cardiorrespiratórios subsequentes, ela pode ter reincidência do problema, porque essas descargas matam as células do nosso corpo, elas são muito agressivas e tem consequências ruins no caso. E normalmente você precisa aplicar várias vezes para poder ter sucesso. Que coisa! No nosso projeto nós temos descargas de 750 volts, nossos picos de corrente chegam a 20 amperes. É possível chegar a 60 amperes sim, mas de forma menos agressiva. E a quantidade de energia que nós usamos é na faixa de 200 joules bifásico. O que acontece é que essas modificações, enquanto são números, não parecem tão expressivas, mas elas já se tornam quando nós vemos o preço. Considerando que a eficácia é igual ou superior, igual para cima, o preço do explorador atual pode chegar a faixa de R$6.500. R$6.500 um aparelho? Existem mais caros, mas é uma média... A média é R$6.500. E o nosso pode ser numa média de R$1.000, não considerando a produção em escala. 5 vezes mais em conta, né?
mais ou menos, dizendo assim, sim, dá para fazer 5 deles com o preço de um daquele lá, que hoje é usado no nosso país. Né? E é mais seguro, porque como você não utiliza aqueles níveis de alta tensão, os encapamentos são mais finos, você pode manusear com menos materiais de segurança, e até em choques acidentais você tem uma taxa de sobrevivência muito superior. Qualquer pessoa pode operar? No caso, olhando só para o circuito, isso tem que estar acoplado a um módulo. Se o módulo, que como já existe hoje, tiver as funções automáticas de descarga, sim. Tá. Hoje existe o desfibrilador externo automático, que é o mais conhecido e até o que a gente se baseou em algumas coisas. Exatamente. Ele qualquer pessoa pode aplicar, ele é todo automático, você só coloca ele funciona. O nosso a gente vai partir do mesmo princípio, a gente vai deixar ele todo automático e mesmo assim o valor vai continuar na faixa de R$1.000. Maravilha. E hoje vocês trouxeram ele aqui, o original, né, o protótipo do original e também do de vocês, que é o projeto. E vai ter uma experiência aí, né? Pra gente entender o conceito. Aí, uma demonstração, ninguém vai morrer. Ninguém vai tomar choque. Atenção, parem aí, MGT, porque já na hora que foi começar a reportagem, o pessoal pensou que ia dar um choque aqui no Rafael. Vamos desmaiar o Rafael para ver se ele ressuscita. E não é ressuscitar, como eles já explicaram pra gente. Sim. Os valores de energia, eles são tão menores também, por questão de segurança. E como é que nós vamos fazer isso? Isso aqui é o nosso módulo que prepara as descargas. Nós vamos aplicar a descarga nesse material de gelatina balística, feita para receber descargas elétricas. Mamãe em casa, não é a gelatina de casa, tá? Essa gelatina é específica para o evento aqui de hoje. Vou deixar bem claro, porque tem mães e filhos assistindo. Vai fazer com aquela do bocão lá, não, que não serve. Esse material, inclusive, é utilizado para testes balísticos, para testar a arma, calibre de arma, porque ele tem uma textura similar ao nosso músculo. Por isso que ele pode ser utilizado nas demonstrações. O que acontece é que é um material que contém glicerina, ele contém algumas substâncias, alguns sais minerais para poder realmente simular a corrente elétrica passando por um corpo. Então é um material específico para isso, aceito para vários tipos de testes. Então o que nós vamos fazer? A energia ela sai dessa fonte e chegando nesse módulo, nós temos esses dois simuladores aqui, que são as placas de descarga. No caso, essa representando... Vou pegar aqui. Essa representando o original que usa hoje, e essa representando o do projeto atual, o nosso. É o de vocês. Então agora, gente, nós vamos fazer a experiência para ver como funciona de fato aí o projeto deles. A primeira etapa vai ser com o original que hoje é usado no mercado, não é isso? Vamos lá. Então, que é o que usa a placa, que é aquela placa metálica. Isso. Essa aqui tá vendo ali. Hoje é a placa chapada normal que a gente vai demonstrar agora. Ele tá terminando. E aí você tem um módulo que passa a corrente. Exatamente. Esse módulo ele passa a corrente para o aplicador e ele faz isso de forma específica para esse teste ser efetivo. Então aqui ele já está em modo de descarga. E você vê que surge um valor aqui. 130, isso seria a carga, a energia? Exatamente, a corrente que está passando no material balístico. Popularmente dizendo, a gelatina está tomando um choque. Exatamente. Para entender em casa, nós demos um choque na gelatina, que seria a função do aparelho quando você, humano, tem o problema e utiliza. Só que é maior a energia para humano, não é isso? Exatamente. Em seres humanos, a energia é superior à que está sendo mostrada ali no visor. Ela é uma energia adaptada por conta de segurança. Por causa do programa e segurança, eles estão mostrando aqui só para você entender a funcionalidade do projeto. Então, agora o deles... Esse é o projeto que nós desenvolvemos. Que tem aquelas agulhas. Exatamente, mais barato, tem... Para carregar? Tem as agulhas, que passa a camada da pele, por isso a eficácia é maior e não agride. Como ele disse aqui, não precisa ter nenhum problema, nem ficar preocupado. E lá já marcou, lá, o 700, já está marcando. 708, 709, 11. O choque é maior aí, hein? Ele acaba variando um pouco. Esse choque foi 7 vezes maior, coitado. Se em baixa potência já está assim, imaginou, meu filho? No primeiro você já... Opa, voltei. Mas esse é o grande ponto, essa é a grande vantagem. Como você tem como obter valores maiores
com pequenas modificações, por que usar os valores maiores através de um circuito? Com certeza. Então, substituímos esse circuito caro, fazemos por longe barato, mais acessível, consegue-se então distribuir pelo Brasil inteiro, ajude-se as famílias brasileiras, é barato, é funcional, é mais eficaz e está aí para todo mundo. A pergunta que eu não quero calar, quando estará isso disponível? Bem, agora que vem a polêmica? Atualmente, se isso fosse feito no Brasil, talvez daqui a uns 8 anos por conta de muita burocracia. Levaria 8 anos para vocês conseguirem disponibilizar no mercado. Muita gente não sabe, mas fazer esse tipo de coisa no Brasil é muito complicado. Ei, ô povo do Ministério, alô Brasília, meus amigos de Brasília que trabalham pra caramba, por que não dá uma mexida nessa área, dá uma revisada? Por que 8 anos? O que está faltando para ter a agilidade, para a gente conseguir conquistar espaço e mostrar que o Brasil também é capaz, assim como lá fora? Porque lá fora é menos tempo, né? Muito menos tempo. Pode ser conseguir isso em menos de um ano. Menos de um ano? As burocracias lá são bem menores, né? E eles têm um incentivo específico muito grande a esse tipo de pesquisa, de projeto. Por exemplo, eu fui aprovado recentemente para estudar no Instituto de Tecnologia da Flórida, o Michael para fazer mestrado integrado em Coimbra, ambos em engenharia biomédica, e fazendo essa pesquisa lá, uma das observações interessantes é que aqui nós teríamos que participar de um edital, teria uma burocracia muito grande, teria que passar por muitos meses de avaliação, e lá você recebe incentivo direto da NASA, por exemplo. Olha! Na Flórida você tem incentivo à pesquisa dessas instituições desse porte, da mesma coisa isso pode ser da instituição de Coimbra. Então, nós indo para o exterior agora, nosso objetivo agora é continuar os estudos por lá. Muito pouco tempo, possivelmente já vamos estar voltando para o Brasil com isso. Com certeza eu gostaria que a tecnologia fosse 100% nacional, porque custos menores, imposto... Inclusive é uma tecnologia que o Brasil poderia até depois importar, porque é algo que pode ser exportar, exatamente. Que pode funcionar no mundo todo, né? Exatamente. Isso é nosso, né? Seria um produto nosso, quer dizer, o Brasil que fez, são brasileiros que trabalharam, estudaram, ralaram, e aí mostraria para todo mundo que nós também somos capazes, como eles são exemplo e estão mostrando que somos. O problema é a burocracia da pátria educadora, que a pátria educadora não quer da educação, mas é isso aí que está acontecendo. Inclusive a gente está em busca de apoio financeiro, né? Até para continuar as partes da pesquisa. Que precisa, né? Então, olha, você que é empresário e estiver assistindo agora, eu sei que tem muitos amigos nossos que estão assistindo, puder ajudá-los, já chegou no projeto final aqui, né? A gente falta alguns experimentos em laboratório, algumas coisas mais específicas. São os experimentos que qualquer produto do tipo tem que fazer, mesmo finalizado, que realmente você tem que ter uma segurança muito grande e documentada em como isso vai reagir em cada tipo de corpo. É muito importante. Muita gente não sabe, mas o organismo de uma pessoa do Nordeste é diferente de uma pessoa do Sudeste. A água que eles bebem é diferente, então as coisas que eles têm no corpo são diferentes. Então isso tem que ser regularizado para cada lugar que isso vai ser vendido. Então é normal, tá? O projeto está em fases muito avançadas e realmente a questão do apoio financeiro pelas dificuldades que nós estamos tendo agora. Até como exemplo, mesmo sendo aprovado em universidades de ponta no exterior, nós temos problemas com a questão das mensalidades, como vamos ficar lá, e não existem nem bolsas suficientes, mesmo com um histórico tão grande, tão rico em ciência, ainda é uma... nos comportem, né? É verdade. Que possa nos inscrever e conseguir uma bolsa por conta disso. Precisa de apoio. E se você estiver assistindo, seja uma universidade brasileira que tenha convênio com alguma lá fora, ou seja alguém que tem interesse em apoiar projetos como este, entre em contato com o Charles, com o Michael. Tem telefone, tem rede social, tem site para a gente entrar em contato? Então, a gente tem uma página na internet chamada no Facebook, chamada A Engenharia de Salvar Vidas, que conta um pouco mais da nossa história, um pouco mais do projeto. Tem os nossos perfis pessoais, que o meu é Michael Douglas, o dele é Charles Clevin, que vocês também podem estar entrando em contato com a gente por lá. Maravilha. Ou tem algum telefone, de repente a pessoa precisa de um telefone? Tem. Aqui do Rio, né, 21 97627 3773. Repetindo? 7627-3773. Maravilha, vamos Podem apoiar. Ligar que estou disponível a qualquer hora. Com certeza, vamos apoiar, gente, porque são brasileiros, medalhistas, descobriram, inventaram, deu certo, funciona, já está aprovado, só precisam de incentivo, porque o nosso país não incentiva esse tipo de cientistas, essa área, que é a área da... Engenharia biomédica.
engenharia biomédica. Tá vendo? Queria agradecer, Charles. Muito obrigado por ter vindo. Com certeza. Michael, obrigado. Foi uma honra estar Parabéns. aqui com você. Obrigado por ter trazido aqui, mostrar um pouquinho do trabalho de vocês. Espero que vocês consigam atingir a meta aí. Qualquer coisa, novidade, entre em contato com o nosso programa. Pode deixar. Espero que a gente possa ajudar a abrir portas ou indicar através desse nosso programa para que vocês consigam aí desenvolver e levar até o fim. Com certeza. Tá certo? Gente, e assim, vamos fazer um negócio. Eu vou ver se dá para dar um choque no Rafael, se ele acordar, para ver se ele faz o Pop Music. Vamos fazer um rápido intervalo comercial, são só 2 minutos, e na volta tem muito mais assunto aqui no nosso cotidiano. Não sai daí, eu volto já já.